Boa noite, meus amigos que nos acompanham no programa do grupo Aulas da Vida, do Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos começando agora esta nossa meia hora de estudos, de reflexões acerca do tema do mês de setembro, que foi escolhido, que é Olhai os lírios do campo. Um tema, um título poético, nós podemos dizer, bíblico. É claro, mais uma vez, vamos fazer esse estudo de acordo com o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. O tema de hoje, que nós vamos refletir juntos, é inquietação. Inquietação. Para você que está me acompanhando, o que essa palavra sugere dentro de você? Inquietação. O que te lembra esse sentimento? Quando nós observamos no Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nós vamos encontrar no capítulo 25 algo muito rico a nós todos e rico a nossa reflexão. O capítulo se chama Buscai e Achareis. É um capítulo muito pequeno e eu costumo dizer toda vez que vou lê-lo ou estudar ou fazer alguma exposição que esse capítulo ele é um dos mais bonitos, a meu ver. É poético, lembra poesia mesmo, o discurso feito por Jesus. E Allan Kardec faz essa lembrança aqui em 3 títulos. Ele vem nos orientar a respeito de ajuda-te e o céu te ajudará. É um tema deste capítulo. Depois, observai os pássaros do céu. E ainda, não vos inquieteis pela posse do ouro. Nós vamos procurar abordar neste nosso encontro estes temas que fala dessa inquietude, que fala desse movimento de nos ajudar para que o céu nos ajude. E nos lembra também uma coisa que tem sido muito falada, aliás, porque é a ansiedade. O que é a ansiedade? O medo de algo que ainda irá acontecer, medo de algo que talvez eu não consiga realizar, medo de algo que talvez eu não consiga fazer. Nós temos o medo, que é uma emoção do tempo presente, de algo real, algo concreto. Nós temos um outro sentimento que é a ansiedade, que virou inclusive uma das doenças, um dos males do século que estamos vivendo. Quando nós temos a depressão, que é um outro mal do século, nós estamos muito presos a coisas que já passaram. Nós estamos presos ao nosso passado, muitas vezes, remoendo, lamentando, sofrendo, fazendo com que aquela tristeza seja cultivada dentro de nós muitas vezes e nós vamos alimentando e aquilo vai piorando. Essa é a depressão, mais ligada ao passado. O medo concreto ligado ao presente. E a ansiedade que nos traz essa inquietude, essa inquietação, esse medo de não conseguir algo, de não conseguir fazer, realizar, traduz-se como ansiedade. Como eu já disse, um dos males do século. E nós vamos lembrar uma passagem que Mateus registrou, uma passagem de Jesus, que ele vem tratando sobre isso. E que, mais uma vez, eu digo a vocês que nós vamos ver como ele trata de forma poética e o quanto ele nos diz a respeito desse não vos inquieteis pela posse do ouro.
antes de chegarmos neste título, eu gostaria de relembrar passagens também de Jesus no título que eu mencionei já, Observai os pássaros do céu. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, o segundo tema deste capítulo, foi dito o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Nós vivemos muito esses tempos, né? Essa é uma só passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E tem muito mais e vamos já trazer para vocês. Mas nós vivemos naquela preocupação que eu preciso de tantas coisas. E o Evangelho segundo o Espiritismo também vem nos lembrar sobre as necessidades que nós mesmos criamos. Nós podemos tantas coisas e nós alimentamos tantas outras coisas que muitas vezes não precisamos necessariamente para viver bem. Mas, Ângela, então, do que é mesmo que eu preciso para viver bem? Vamos continuando aqui puxar esse fio. Ainda em Mateus, capítulo 6, Jesus diz: por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa alma, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que alimento e o corpo mais do que a roupa? A vida não é mais importante do que tudo isso? Pensemos. Ele ainda diz, Jesus: por que também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam, e entretanto eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Jesus ainda continua dizendo: não vos inquieteis, pois, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente, vamos lá, procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e versículo 25 a 34. Allan Kardec vem nos dizer o seguinte, que estas palavras, levadas ao pé da letra, seriam a negação de toda providência, toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Ou seja, nós não levaremos tudo ao pé da letra, porque nós já sabemos nesse momento presente, 2000 anos depois, que Jesus falava às pessoas daquela época. Mas no final ele bem diz aqui, que não vos inquieteis pela posse. Vou até repetir, porque ele diz, procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. E é esse
novelo que nós vamos desenrolar aqui nos próximos minutos. Como então eu vou conseguir tudo isso? Apenas então procurando o reino de Deus e a justiça, e tudo me será dado por acréscimo? Allan Kardec nos lembrou, não estamos aqui falando da negação do trabalho, porque nós também já estudamos sobre a lei do trabalho, a lei do progresso. A lei de progresso, ela é necessária e nós estamos vivendo isso. Não há evolução de nós mesmos, né, de nosso espírito, sem progredirmos, sem trabalharmos, sem estarmos disponíveis e dispostos ao trabalho, ao serviço, ao servir. Chico Xavier já nos dizia que a senha para encontrar o reino de Deus e para chegar em um lugar melhor, depois que nós daqui sairmos, existe uma senha, ele dizia, amar e servir. E esse servir é o serviço no bem, o serviço para o bem. O serviço não só aquele que nos sustenta, que nos dá apoio, que nos dá dignidade de vida, mas o serviço, o trabalho para o nosso próximo, o viver bem, em harmonia com aqueles que nos foram dados para estar ao nosso lado nessa caminhada, nessa jornada bendita, aqui nessa escola, nesse plano de provas e expiações. Então, tudo será acrescentado na medida em que nós, espíritos livres, com livre-arbítrio, para fazermos as nossas escolhas, tudo nos será acrescentado para todos nós. Vou repetir, que somos livres, que podemos fazer o que queremos fazer, o que desejamos fazer. Mas vamos lembrar aqui o apóstolo também, apóstolo Paulo de Tarso, quando diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Nem tudo o que eu posso fazer e o que eu faço como escolha me levará a ter paz, me levará ao sentimento de ter sido ético, de ter exercido o aspecto moral. Allan Kardec nos lembra também, em O Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita, o cristão, não é? Que é a mesma coisa, pela sua evolução moral e pela sua vontade, seu esforço em reconhecer e cortar, não é? As suas más inclinações, as suas más tendências. Então, o que me deixa no meu dia a dia tão inquieta? O que me deixa no meu dia a dia tão inquieto? Existe uma recomendação de Santo Agostinho, que nós já até falamos em programas anteriores, né? Um dos que mais contribuíram também para com a nossa doutrina espírita. E na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele faz a pergunta que tem um desenvolvimento, né, em primeira e segunda parte, A e B, e ele lá na parte B, ele nos recomenda que nós façamos o exame de consciência todas as noites. O que eu poderia ter feito melhor, em outras palavras, né, mais ou menos assim, todas as noites fazer um exame de consciência de como foi o nosso dia. Eu fiz alguma coisa em que eu me envergonhe de mim mesmo ou da minha família? Eu fiz alguma coisa que eu poderia ter feito de maneira diferente, de uma forma a harmonizar e não desarmonizar? Eu fiz alguma coisa que me tirou a paz? Então, esse exame de consciência, ele é necessário para que eu tenha paz dentro de mim e leve essa paz amanhã para onde eu estiver, para o ambiente
onde eu estiver e para também as pessoas que convivem comigo. Essa é a minha contribuição, não só para as pessoas que convivem comigo, uma das, né, mas para com a mim mesma. Um dos mandamentos que substituiu, né, todos os demais, eu venho repetindo isso, que Jesus nos ensinou e nos orientou é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesma. Lembramos outro dia, ele não pediu para eu amar só a Deus, ele não pediu para eu amar só o meu próximo, ele não pediu para que eu ame só a mim mesma, é um conjunto. Nós devemos percorrer todo esse ciclo, porque se eu amo a Deus, se eu amo o meu irmão, reconheço que Deus é meu Pai, que o meu próximo é o meu irmão e que eu dou ao meu irmão tudo aquilo que eu já cultivei em mim, tudo aquilo de bom que eu já posso dar. Porque se eu tiver coisas ruins dentro de mim também, e todos nós ainda temos, nós ainda temos vícios, nós ainda temos alguns males, algumas ervas daninhas que nós precisamos corrigir. Senão, nós não estaríamos aqui. E nós não temos condição de saber quais são elas, quais são ainda essas ervas daninhas dentro de nós mesmos, se nós não convivermos com o outro, com o nosso próximo. Daí eu queria lembrar a todos vocês que existe uma história muito rica que está num livro de Richard Simonetti que se chama Luz no Caminho. O capítulo é Nada em Excesso. Conta-nos que, nessa história, que Platão, né, em seu Protágoras, conta que gregos famosos, 7 sábios gregos, eles se reuniram para discutir, né, no templo de Delfos, em Delfos, né, no século 6 a.C., para discutir o que, mais exatamente, o que faria com que o homem melhorasse, né? Vamos ver aqui, para que eu possa contar isso para vocês da melhor maneira possível. Esses 7 sábios, eles se reuniram no templo de Apolo, em Delfos, nesse século 6, como eu já disse. Eram Tales, Pítacos, Bias de Priene, Solon, Cleóbulo, Mison, Quene e Chilon. Após intensos debates, olha só, fizeram grafar 2 inscrições numa das paredes do templo. A primeira é bastante conhecida para todos nós. E a segunda, um pouco menos. Mas como eu estava dizendo, nós só conhecemos a nós mesmos quando nós convivemos com o outro. E uma das 2 coisas que esses 7 sábios fizeram grafar no templo de Apolo, em Delfos, o primeiro foi: homem, conhece-te a ti mesmo. Nós devemos conviver, nós devemos nos auto-examinar, devemos buscar onde e por que se encontra em nós ainda as nossas inquietudes, para que a gente possa ir reparando, burilando a nós mesmos, nos corrigindo. E nós só podemos fazer isso se nós nos conhecermos. E uma outra coisa que eles nos dizem, né, em nos conhecendo, em nos decifrando a nós mesmos, a nossa personalidade. E o outro é nada, a outra inscrição que se fez registrar no templo foi nada em excesso. Nós acabamos de lembrar uma fala do Cristo que diz: não vos inquieteis pela posse do ouro. Observai os pássaros do céu. Falta alguma coisa aos pássaros? Vamos refletindo.
Nessa parte onde os sábios fizeram grafar nada em excesso, eles disseram, é um comentário aqui, né, que se diz o seguinte: não é simples ter nada em excesso, ainda mais nos dias de hoje. A maior parte dos males que nos afligem estão relacionados com o fato de nós nos excedermos com as nossas próprias iniciativas. E trazendo para os nossos dias de hoje, para as nossas vivências, vamos refletir conosco e vamos refletir aqui com luzes no caminho de Simonete. Vamos pensar, quem é obeso? É obeso porque muitas vezes, na maioria das vezes, é alguém que come demais. O maledicente é alguém que muitas vezes fala demais. O alcoólatra é alguém que bebe demais. O avarento é alguém que quer dinheiro demais. O deprimido, muitas vezes, é alguém que vê problemas demais. O infeliz é alguém que pensa muito em si mesmo. Veja bem, o neurótico é alguém que se preocupa demais. O iludido é aquele que sonha demais. O passional é alguém que se envolve demais. A recomendação dos sábios gregos pode ser resumida numa só palavra. Nos orienta agora Simonete. A orientação: homem, conhece-te a ti mesmo. Nada em excesso é o que nos faria melhor. Pode ser resumido com a palavra, com a orientação: tenha disciplina. Tenha disciplina em nossos atos, em nossas ações, em nossos dias, em nossas tarefas, em nossa rotina. Quando nós deixamos o que nós temos para fazer de última hora, nós todos já passamos por isso. Nós ficamos inquietos, nós ficamos nervosos, nós não dormimos, nós não conversamos bem com as pessoas, nós não estamos bem para estar numa roda de amigos ou de familiares, ou não estamos bem para estar com os nossos filhos. Quando eu não sou previdente nas questões de planejamento ou pessoal, né, individual ou familiar, porque aqui Jesus, quando ele fala, não vos inquieteis pela posse do ouro, não vos inquieteis pelo que vai comer, pelo que vai vestir, ele não está dizendo que a gente não deve ser previdente. Ele está dizendo que todos os recursos que nos são necessários são enviados pelo Pai. E nós vamos ver aqui na pergunta do Livro dos Espíritos que fala exatamente sobre isso. Na pergunta 704, no capítulo que fala da lei de conservação, em meios de conservação, Kardec perguntou à espiritualidade o seguinte: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Essa pergunta de Kardec não tem tudo a ver com o que Jesus veio falando ali, onde Mateus anotou para nós? Não vos inquieteis pelo que vais comer, não vos inquieteis pela posse do ouro, não vos inquieteis pela roupa que vai vestir. Qual é o valor disso para nós? Ok, nós já falamos aqui sobre nós trabalharmos para progredirmos, para termos dignidade para viver neste mundo. Ninguém plantou que se deve ficar parado esperando que Deus faça alguma coisa por nós. Não é sobre isso que estamos falando. E por isso vamos lembrar aqui o que Allan Kardec perguntou aos espíritos. Repetindo, Deus dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Os espíritos responderam, sim. E se não os encontra, é porque não os compreende.
Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil. O supérfluo não o é jamais. Só o necessário nos é útil. E Deus nos dá os recursos para que possamos viver com dignidade. Deus nos dá faculdades da inteligência. Nós pensamos, nós temos os 5 sentidos, nós ouvimos, nós falamos, nós enxergamos. Se não temos esses sentidos funcionando 100%, Deus dá a possibilidade de um outro sentido ser mais apurado. Por exemplo, se nós temos aquele irmão que não vem com a visão, com esse sentido da visão, ele terá a audição mais apurada, muitas vezes, o olfato mais apurado, o tato mais apurado. Então, todos nós voltamos à pátria aqui, à terra, né? Voltamos a essa escola bendita, dotados de recursos, de inteligência, de pessoas ao nosso lado que irão nos ajudar na nossa caminhada. Quando nós temos essa inquietude, essa falta de paciência, nós não estamos exercitando a ciência da paz. E mais, eu posso dizer aqui, caminhando para o final da nossa reflexão, nós não estamos exercitando a nossa fé. A nossa fé, aquela onde nós confiamos que Deus está junto de nós, em que nós, parando para fazer uma oração, para fazer uma prece, para meditarmos o que Deus espera de nós naquela situação. Ou seja, qual a lição? O que eu devo aprender com essa nova situação que eu estou vivendo agora? Às vezes é um problema financeiro, às vezes é uma doença na família, às vezes eu perco o emprego, às vezes é uma doença não na família, mas que atinja o meu organismo mesmo, o meu corpo. E qual a lição? Eu devo lamentar, chorar, deitar e querer que tudo se acabe ali? Eu devo desistir? Não. Eu devo lembrar que dali será tirada uma lição de resistência, uma lição de persistência, uma lição de perseverança, de valorização da minha vida, de valorização por eu estar aqui na Terra mais uma vez, numa condição de reencarnada, né? Em mais uma oportunidade de existência para evoluir o que eu ainda preciso evoluir, para aprender o que eu ainda preciso aprender. E quando nós compreendemos a vida como não só essa vida material, física, nós já sabemos que as coisas não acabam, a vida não acaba quando eu venho a falecer, a morrer. Não, há muita vida depois da morte, depois da chamada morte, e houveram muitas vidas antes desta vida, dessa existência presente. Nós somos um espírito que vive, um espírito que tem uma vida e várias existências, onde elas existem e eu existo para que eu possa aprender a amar genuinamente. Caminhar passo a passo, passos firmes a caminho de Jesus, a caminho do reino de Deus. Aí você pensa, mas o reino de Deus está longe de mim. Não, o reino de Deus está aqui, dentro. E eu vou edificando esse reino, compreendendo as coisas que me acontecem na vida, tendo fé que Deus está comigo durante todo o tempo e essas inquietudes, elas vão se acalmando. Pai, eu estou aqui à disposição para servir. É sobre isso.
e tudo mais será trazido para mim. As condições de vida, as condições de ajudar o próximo, tanto materialmente quanto moralmente. Então, assim vivendo, eu vou encontrando uma paz que não é a paz que o mundo me dá. É a paz de Deus que o mundo não pode me dar. Aquela paz que é inexplicável, aquela paz de um sentimento bom, de um sentimento de tranquilidade, quando eu ajudo alguém, quando eu dou de mim mesma, muitas vezes ainda tão precária, ainda tendo tanto a aprender, mas algo que eu já possa ajudar, um sorriso que eu dê, um bom dia que pode transformar o dia de alguém, uma atenção, 5 minutos de conversa, uma visita a uma pessoa que esteja carente de visitas. Isso já vai transformar a vida de alguém, já é algo que eu possa doar e transforma também a minha vida. A ciência já disse isso para nós, que uma boa ação que eu faço, eu tenho 4 horas de bem-estar. E será então que essa minha inquietude tem solução? Depois de tudo isso que nós expomos aqui, vocês acreditam que essa inquietude então tem a solução? A partir do momento em que eu tenha a disposição e a boa vontade de me movimentar, de levantar o meu olhar para o céu e dizer: Senhor, mais um dia começa hoje, que eu possa entender, que eu possa compreender o que vem hoje para mim, que eu possa fazer o que eu tenho que fazer da melhor maneira possível, que eu possa conviver com as pessoas da melhor maneira possível, que eu possa fazer para o meu próximo e agir assim como eu gostaria que agissem comigo. Assim Jesus também nos ensinou. Bom, tendo tudo isso exposto, tem um texto de Emmanuel, no livro Escrínio de Luz, Emmanuel e Chico, né, sempre essa dobradinha, que se chama Poeira. E dentro disso ele vai falando, né, e nós vamos lembrar que Jesus pedia aos seus discípulos que andasse pelas casas, pelas cidades e pregassem o Evangelho. E àquela época se hospedava nas casas das pessoas, né? As pessoas daquela cidade recebiam, né, os viajantes, o que hoje não acontece mais, mas naquela época sim. E algumas vezes os discípulos disseram: Mestre, se não nos receberem? E aí houve uma orientação mais ou menos assim: você sacode a poeira do seu pé e segue, viagem. Mas a paz não vai ficar ali, a paz segue com você. E no texto de Emmanuel e Chico, ele fala mais ou menos assim, ó: se te fazes portador da luz aos que jazem na treva, não condenes aquele que possa se iluminar de improviso, e se conduzes o amor a quem se desvaira no ódio, não lhe critiques a tardia compreensão, porque as vítimas de semelhantes verdugos quase sempre se mobilizam por tempo longo em desesperação e cegueira. Ele diz: onde não consigas ajudar, faze silêncio. Não fiquem inquietos, aqui entre um parêntese. Faze silêncio, esperando a bênção das horas, sabe? O tempo. E ainda nos diz: não vale apedrejar e criticar, desconsiderar ou ferir, colecionar mágoas e queixas e derramar lama e fel. Não, não vale. Seja onde for ou com quem for, conserva entendimento e esperança, otimismo e serenidade. Essas são algumas dicas que ele nos dá ali neste tema, neste título, Poeira. Ele ainda diz:
para concluir, alijemos da base da nossa vida a poeira da rebeldia e escândalo do azedume, da discórdia, e saberemos transmitir o amor eterno do Cristo, que até hoje nos tolerou as deficiências, para que saibamos suportar as dificuldades dos outros, realizando a plantação da verdadeira alegria. Veja bem, meus amigos e meus irmãos, sejamos positivos, sejamos otimistas, entendamos que cada um de nós está num degrau evolutivo. Nós não pensamos igual a todos os nossos irmãos, cada um com suas experiências, com seus aprendizados. Cabe a nós termos essa compreensão e esse respeito. Para finalizar e agradecer a você que esteve conosco até o momento, são muitas, né? São muitos os motivos para a nossa reflexão e o importante é pensar nesta inquietude que mora dentro de nós. Pensemos na paz que nós podemos já fornecer a nós mesmos, de acordo com a forma com que nós vemos a nossa vida. Uma mensagem de André Luiz, em agradecimento, rogando a Deus que esteja em todos os lares e que nos abençoe hoje e sempre. A mensagem de André Luiz se chama Inquietação. Se a inquietação persiste em você, procure envolvê-la no calor do serviço, porque servindo, você conseguirá esquecer-se e ao esquecer-se no bem dos outros, você estará em paz, na força construtiva do bem. Pensemos nisso, meus amigos e meus irmãos, e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.